Eleições 2012. O primeiro debate da história é aqui. O Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência. 28 de setembro de 2012, uma data que entra para a história de Bragança Paulista como sendo o dia que acontece o primeiro debate da história de Bragança Paulista. Candidatos já estão presentes em nossos estúdios no centro de Bragança Paulista, na rádio comunitária O Caminho FM. A rádio O Caminho FM, sem qualquer vínculo político ou partidário, quer com este encontro que você, eleitor, possa avaliar propostas fundamentais para o futuro de nossa cidade. Afinal, no dia 7 de outubro, os eleitores bragantinos irão às urnas, onde irão decidir quem será o novo prefeito, aquele que pelos próximos 4 anos irá comandar a nossa cidade. Portanto, reforço, este debate, o primeiro da história de Bragança Paulista, é mais uma oportunidade de você, eleitor, avaliar as propostas e ideias dos 5 candidatos que já estão conosco. Eu dou um bom dia a todos eles. Gustavo Sartori, do PSB, Renato Frangini, do DEM, Fred Zenorini, do PSTU, João Carlos Carvalho, do PSDB e Fernão Dias, do PT. Lembrando que o posicionamento dos candidatos em nosso estúdio foi estabelecido há pouco através de sorteio com a presença de todos eles. Vamos às regras, um resumo das regras do debate. O debate terá 5 blocos. Nos blocos 1, 3 e 4, as perguntas serão com temas determinados e definidos, portanto, através de sorteio. Nos blocos 2 e 5, os temas serão livres. A cada início de bloco será feito um sorteio para definir qual candidato será o primeiro a perguntar. Uma vez definido, o candidato sorteado vai escolher qual oponente irá responder. Nos blocos de perguntas determinadas, primeiro será feito o sorteio do tema e depois do candidato que fará, portanto, a primeira pergunta do bloco. O primeiro candidato, vale lembrar, a responder será o próximo candidato a perguntar. E, obrigatoriamente, ele deve escolher um candidato para responder que ainda não falou. E assim por diante. Dessa forma, o candidato que foi o primeiro a perguntar será, portanto, o último a responder. No bloco seguinte, o candidato que abriu o bloco anterior não participa do sorteio que define qual candidato fará a primeira pergunta. Com relação ao tempo do debate e das perguntas, cada candidato terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. O tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. O tempo para a réplica e o tempo para a tréplica será de 1 minuto. No final do 5º e último bloco, todos os candidatos terão 2 minutos para as considerações finais. Destacando e lembrando que estas regras foram desenvolvidas pelo matemático Oswaldo de Souza, visando o equilíbrio e garantindo que todos os candidatos respondam uma vez por bloco. Bom, cada candidato que está aqui presente, a gente deseja boa sorte e gostaríamos de lembrar que caso algum candidato se sinta caluniado, ofendido, poderá solicitar imediatamente o direito de resposta, que será analisado pelo jurídico da emissora que já se faz presente. No intervalo, o advogado dará o parecer e, caso seja deferido, o candidato, portanto, que se sentiu ofendido ou caluniado, terá logo no início do bloco seguinte o tempo de 1 minuto para se defender. Bom, este, como já dissemos, é o primeiro debate da história de Bragança Paulista, uma iniciativa da atual direção da emissora que deseja que este encontro seja útil para vocês, candidatos, e principalmente para os eleitores. Pedimos, então, que as discussões sejam bastante civilizadas, em alto nível e sem grosserias ou ofensas. O debate está sendo transmitido ao vivo pela frequência 105,9 pela internet e também está sendo acompanhado por assessores dos candidatos e pela imprensa aqui presente, a quem nós agradecemos. Pedimos, portanto, a todos vocês, convidados que estão aqui em nosso estúdio, que se mantenham em silêncio durante todo o debate para que não prejudiquemos os candidatos que aqui estão e também aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que nos acompanham pelo rádio. Bom, portanto, seguindo as regras, vamos dar início ao debate.
Tudo certo? Alguma dúvida? Podemos começar? Então vamos lá. Seguindo as regras do debate, nós faremos, portanto, neste bloco, que é o primeiro, portanto, de perguntas com temas determinados, nós faremos o sorteio primeiro do tema, ok? Que está aqui e que foi acompanhado pelos candidatos que estavam presentes no estúdio. Então farei o sorteio do tema, que será a primeira pergunta do candidato. O tema é educação, ok? O candidato que fará a pergunta, portanto, abrindo o primeiro bloco, é o candidato João Carlos Carvalho, ok? Candidato João Carlos Carvalho, o senhor tem 30 segundos, o cronômetro está à nossa frente para dirigir a pergunta e eu lhe pergunto a qual candidato o senhor vai perguntar sobre educação. Perguntar ao Fred. Candidato Fred Zenorino, portanto, lembrando, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. O candidato Fred tem 1 minuto e meio para a resposta, o senhor 1 minuto para a réplica e o candidato Fred 1 minuto também para a tréplica, ok? O tempo, portanto, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, parabéns aí para a emissora. Eu acho importante a população bragantina estar atenta para continuar fazendo aquilo que eu tenho falado ao longo desta campanha. Comparar os candidatos, né? Quem tem condição de governar Bragança Paulista, quem está há bastante tempo. E eu pergunto ao Fred o que ele vai fazer pelas escolas de zona rural. Também gostaria de dar o meu bom dia a todos, aos ouvintes, ao pessoal aqui presente, aos candidatos, à equipe da rádio. Primeiro, a gente tem na zona rural um grande problema com relação à estrutura, né, das escolas. E isso também, na zona urbana, nós temos problemas nesse sentido. E é comum, no período eleitoral, nós vemos assim, promessas que parecem milagrosas, soluções assim, que a gente sabe que são coisas que não são possíveis de serem executadas. Nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, com a realidade, né, com coisas que não vão iludir a população. E eu gostaria de dizer, nesse sentido, que nós temos que, antes de tudo, garantir a estrutura mínima, a estrutura básica necessária para o bom funcionamento das escolas. Eu, como educador, de verdade, de fato que sou, trabalho com educação já faz 10 anos, sei da importância de ter uma infraestrutura. Por exemplo, se você chegar e levantar algum dado sobre a rede municipal de ensino, você que está aí nos ouvindo vai ficar assustado. Tem escolas que não têm telefone, tem escolas que não têm internet, tem escolas que não têm sala dos professores. Então, antes de tudo, nós temos que cuidar para que cada escola na zona rural tenha essa estrutura básica necessária para que tudo possa funcionar normalmente. Temos que trabalhar também aí num ponto mais direcionado também para a zona rural, na área de transporte público, para que as linhas de ônibus possam atender a demanda no transporte também, para que as escolas não tenham que adequar seus horários ao horário da linha de ônibus. Candidato. Aí o candidato João Carlos Carvalho, portanto, tem agora 1 minuto para a réplica. Não, eu entendo de uma maneira mais real, né? De uma maneira mais próximo do povo da zona rural. O candidato Fred, talvez ele não conheça toda a nossa zona rural, para ver o que é a realidade daquele povo, né? Nós temos dentro do nosso projeto de governo o início, né, da construção das escolas novas, para que as escolas com salas multisseriadas sejam extintas do nosso município, né, e as salas seriadas, como a gente fala, e toda uma outra infraestrutura necessária. A qualidade do ensino da zona rural, no nosso plano de governo, ela é essencial e será prioridade, né? O povo da zona rural, as crianças da zona rural, precisa melhorar a qualidade do ensino que a elas são colocadas. Ok, candidato Fred Zenorino, seu tempo também é de 1 minuto para a tréplica. O candidato tocou no ponto que talvez eu não conheça a zona rural, e isso não é verdade, que a gente tem circulado muito por essa zona, por vários pontos aí da cidade. Eu diria que, pela colocação do candidato, parece que ele não conhece a educação. Porque se você conversar com os educadores, inclusive, eles vão apontar
e vão dizer que o maior problema não são as salas multisseriadas. Inclusive, isso pode funcionar em algumas situações, porque muitas vezes o número reduzido de alunos em algumas regiões faz com que, se você extinguir a sala multisseriada, em algumas situações você vai ficar com um número muito reduzido de alunos, inclusive correndo risco até mesmo de ter que fechar a sala. Então, dependendo de como você monta, claro que todas as séries numa mesma sala não tem como funcionar mesmo, mas assim, dependendo do caso, 2 séries, é possível sim o professor trabalhar com projetos muito interessantes em termos de salas multidisciplinares. O maior problema, como eu já falei, é estrutural e é nele que a gente tem que trabalhar. Portanto, vamos ao segundo tema, segundo assunto. O tema é Zona Rural. O candidato que fará a pergunta é o Fred Zenorini. Perdão, Fred Zenorini, a sua pergunta vai para qual candidato com o tema Zona Rural? Eu vou perguntar para o candidato Gustavo. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Nós temos observado aí na nossa, ao longo dos anos, é uma coisa histórica aí na nossa cidade, que os produtores rurais, os pequenos produtores, a agricultura familiar não vem sendo valorizada na nossa cidade. E eu gostaria de perguntar quais são os planos do candidato Gustavo para que isso possa acontecer, para que a prefeitura possa trabalhar nesse sentido. Gustavo Sartori tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom dia, Luci. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caminho. Quero cumprimentar aqui todos os candidatos. Quero cumprimentar a minha família que está aqui, a toda a minha equipe, ao doutor Antônio Ricardo, meu vice. E quero desejar um bom debate a todos. Respondendo à pergunta do candidato Fred, quero dizer que na zona rural, uma cidade hoje que conta com 800 quilômetros de estrada de terra, nós temos uma zona rural que precisa muito do poder público. E nós vamos fazer de imediato uma descentralização do serviço público, levando para a região do Bace, da Água Comprida, do Morro Grande de Cima, do Morro Grande de Baixo, Morro Grande da Pista, Serrinha, Pinheirinho, toda aquela região, que é a região maior de Bragança Paulista da zona rural, um posto de atendimento avançado, que vai ser onde a pessoa poderá ir até o local, tirar sua dúvida, fazer um parcelamento, não precisando vir até a prefeitura. Vamos ter uma sede da Guarda Municipal ali também, uma ambulância para cuidar daquela região e máquinas e equipamentos. Essas máquinas ficarão ali à disposição destes moradores para cuidar da estrada e para cuidar do seu dia a dia. Eu acho que é dessa forma que nós vamos trabalhar melhorando a zona rural. E quanto à agricultura familiar, já existe uma lei que 30% da merenda na escola tem que ser feita por agricultura familiar. O que precisa acontecer é ser fiscalizado e ter esse apoio da nossa administração. Candidato Fred, o senhor tem 1 minuto para a réplica. No ponto que se refere à agricultura familiar, eu concordo com o candidato, a gente também vem colocando isso desde o início, inclusive faz parte também do nosso programa de governo, a questão do incentivo à produção de agricultura familiar, porque como o candidato colocou, é lei federal, no mínimo 30%, não sei se o candidato tem esse dado, mas hoje a nossa cidade compra cerca de 5% da agricultura familiar para compor a merenda escolar. Enquanto nós temos aqui cidades vizinhas, a nossa, que compram quase que 100% da agricultura familiar, isso nós acreditamos como um ponto fundamental, onde a prefeitura possa atuar de fato com uma parceria com os produtores rurais da cidade, para que as coisas possam funcionar. Agora, só vou colocar um fato rapidamente, né? Enquanto vereador, o candidato Gustavo, eu não me lembro de nenhuma colocação do candidato com relação a esse ponto, salientando, né, que na época que ele era vereador, a cidade vivia essa realidade de não comprar nada da merenda escolar e agora continua assim. Candidato Gustavo Sartori, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Complementando a minha resposta, a agricultura familiar tem que ter um apoio, tem que ter uma infraestrutura da administração municipal. Por isso, nas escolas de zona rural, vamos criar a horta comunitária, que o aluno que mora naquele local vai poder fazer a sua plantação, aprender o dia a dia, lidar com o campo e levar o alimento para a sua casa. Por isso que eu acho que é muito importante. Quando o candidato se refere à questão de vereador, temos inúmeros projetos, trabalhei muito intensamente na zona rural e conheço a realidade. Minha família veio da zona rural, tinha na
Águas Claras tinha uma propriedade, conheço a realidade. Por isso, acredito que na zona rural, com o escoamento da produção, melhorando as estradas, escutando muito as associações que participam e cobram do poder público, ajudando a Secretaria de Agronegócio a ter um investimento maior, trazendo verbas do governo federal e do governo estadual, nós vamos conseguir melhorar muito a agronegócio na nossa cidade. Ok, vamos então ao sorteio do terceiro tema, que o candidato Gustavo Sartori escolherá a quem dirigirá a pergunta. O tema, drogas. Candidato Gustavo Sartori, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Para quem será dirigida? Renato Frangini. Na nossa administração, nós vamos criar o CAPS Álcool e Droga. É um sistema do governo federal que o município não coloca R$1. O que é isto? Nada mais é que um centro para cuidar das pessoas ligadas a álcool e droga, mas com um acompanhamento de assistente social, um acompanhamento de nutricionistas, de psicólogos, de médicos, para dar todo o incentivo para essa família. O que o candidato Renato vai fazer na sua administração? Bom, a droga hoje é um problema muito grande, não só para Bragança, mas também para o Brasil. O nosso pensamento é dividir, Gustavo, em 3 fases, né? Um primário, que é aquela noção de trabalhar junto com a família e com a escola, no sentido de prevenção de drogas. O tratamento secundário, aí você cita uma parte do meu programa de governo também, que é a criação do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, AD. O CAPS é uma instituição que trata dos pacientes psiquiátricos e dos dependentes químicos, para que eles possam se reintegrar à sociedade, à família e à sociedade. E nós temos essa intenção dentro do nosso programa de governo. E temos já uma parceria estipulada para que a gente possa montar um centro de atenção 24 horas, um pronto atendimento para os problemas psiquiátricos e os problemas de dependentes químicos em crise. E que ali no hospital, com essa parceria, ele pode permanecer internado durante alguns dias até que se faça o encaminhamento adequado para ele. A gente vale lembrar que no tratamento terciário vai acontecer o acompanhamento desse paciente fora do seu domicílio. Então a gente pretende dar um tratamento junto com as entidades também assistenciais que se prestam a esse serviço, para que possa a gente trabalhar muito o seu tempo, candidato. Candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a réplica. Na nossa administração, vamos trabalhar muito preventivamente, fazendo campanhas nas escolas, fazendo palestras nos bairros e, acima de tudo, cuidar desta família. Porque todos nós sabemos que quando a pessoa se envolve com álcool, com droga, ela precisa ter um amparo da família, ela precisa depois, quando passar um momento de internação, se for o caso, voltar para o seio da sua família e ter todo um apoio psicossocial. Eu acho que é muito importante esse projeto que nós vamos desenvolver na nossa administração. Eu acho que dessa forma, fazendo um trabalho preventivo, cuidando das pessoas, dando palestras nas escolas e cuidando dos nossos jovens, porque, acima de tudo, vários bairros que nós estamos indo, inclusive da zona rural, nós podemos perceber que falta um apoio da administração municipal. E, acima de tudo, uma grande coisa que deve ser feita, iluminação nas ruas, guardas nas portas das escolas, para poder inibir a ação do marginal. Candidato Renato Frangini tem 1 minuto para a tréplica. Da forma como eu expliquei, assim, você falou quase nas mesmas palavras, né? Uma forma mais didática é o tratamento primário, que é a prevenção dentro da família e das escolas, com cursos, o tratamento secundário através do CAPS, e o terciário, que é o acompanhamento desse dependente químico depois de tratado, né? As rondas escolares também constam do nosso programa, com as câmeras de monitoramento para inibir a atuação tanto do usuário como do traficante, e as rondas da Guarda Municipal também, os anjos da guarda, favorecendo esse tratamento. Vale lembrar que o problema da droga também é um problema social muito grande. Ele hoje está erradicado na nossa cidade e em todo o país e no mundo inteiro, e precisa de um tratamento efetivo, que é um dos grandes males da humanidade hoje. Ele precisa ser tratado e combatido de uma forma eficaz. Muito obrigada aos candidatos. Vamos, portanto, ao próximo tema.
Juventude é o próximo tema, que o candidato Renato Frangini faz a pergunta para quem vai. Candidato, a sua pergunta sobre juventude. Eu gostaria de perguntar ao candidato João Carlos Carvalho. Não, desculpa, tem que ser um candidato que ainda não tenha falado, então, portanto, desculpa. O candidato... O candidato Fernão Dias. Dias. Quais as propostas dele para a juventude? Obrigado, Renato. Queria também parabenizar a emissora, a todos os candidatos, a todos os presentes pela oportunidade. E nós vamos ter que voltar ao tema, Renato. Quando se fala de juventude, não dá para fugir de drogas. E a proposta do Partido dos Trabalhadores, a nossa proposta, de fato, é recuperar uma juventude hoje perdida nas drogas, dos 12 aos 18 anos, consumista de crack. O crack veio assolar não só Bragança Paulista, como todo o nosso país e o mundo inteiro. E nós temos uma proposta muito séria para os jovens em relação a isso. A criação de uma clínica de internação involuntária, baseada em 4 pilares de sustentação: a prevenção, o tratamento do viciado, a reinserção do drogado e, principalmente, o enfrentamento. Eu acho que nós vamos salvar essa juventude, essa geração, com essa política séria, essa política de administração pública, talvez até pioneira no Brasil, mas as clínicas de internação involuntária. A par disso, todos os incentivos educacionais, de esporte, de lazer e cultura, que hoje não temos em Bragança Paulista, será instalado principalmente na Zona Norte, através da criação do CEL, que é o Centro Educacional. Eu gostaria só de um minutinho, que nós temos sem retorno da imagem aqui, por gentileza. Ok. 15, faltava 15 segundos. Faltava 15 segundos. O senhor, então, portanto, candidato, o senhor tem mais 15 segundos para o senhor concluir a sua pergunta. E só lembrando para os candidatos que estão aqui, aproveitando esse tempo, que vocês podem se dirigir para a câmera, porque nós estamos ao vivo pela internet, pelo rádio. Entretanto, este debate posteriormente será passado nos sites, né, com imagem. Então, portanto, vocês podem se dirigir aos eleitores. Nós estamos no primeiro bloco do debate. O que fez a pergunta agora é o candidato Renato Frangini para o Fernão Dias, com o tema juventude. O cronômetro, então, o senhor tem 15 segundos, para concluir a sua resposta. E principalmente, Renato, a juventude da Zona Norte, a criação do CEL, que é o Centro Educacional Unificado. É uma área que agrega centro pedagógico, né, educacional, área de lazer, de esporte e de cultura. Tempo do senhor, candidato. Tá. O candidato Renato Frangini tem 1 minuto, portanto, para a sua réplica. Bom, no nosso projeto de governo, nós visamos implantar um programa que é o Jovens de Atitude, que seria baseado na lei do menor, que pode trabalhar, oferecendo cursos do Senai, do SESI, né, e outros cursos da FATEC, ETEC, para que ele tenha oportunidade no mercado de trabalho, se prepare para o mercado de trabalho e, com isso, ganhe condições para fazer a sua evolução natural dentro desse mercado, dentro da sociedade. E também oferecendo muitas atividades em relação ao esporte, ao lazer e à cultura, que faz parte, né, desse tratamento e toda essa dinâmica no atendimento ao jovem. Então, nós temos aí propostas de fazer um grande centro esportivo na Zona Norte, inclusive com raias olímpicas, recuperar os CILES, oferecer condições desses menores dessa população. O tempo, candidato, por favor, que a gente está com o cronômetro de segurança aqui. Eu estou falando porque o cronômetro não está funcionando. Então, o que está aqui à sua frente, ó, candidato. Ah, meu filho, então você precisa pôr uma lupa aí, porque ninguém... Você enxerga lá, Gustavo? Eu gostaria de dizer que o candidato Fernão Dias tem 1 minuto para a tréplica. Renato, da mesma forma, o nosso plano de governo contempla os mesmos itens citados por você. Mas, de fato, Bragança Paulista carece muito mesmo, de algum incentivo ao jovem e da recuperação dessa nossa juventude que não tem nenhum atrativo de esporte, de lazer e cultura. De fato, nós precisamos formar
jovens saudáveis, jovens com cultura, jovens atletas e também jovens com atletas competitivos. Incentivar a competição para formarmos novos campeões. Talvez isso vá salvar essa juventude comprometida que está hoje em Bragança Paulista. Então, muito obrigado aos candidatos. Vamos então ao próximo tema. O candidato João Carlos Carvalho já foi o primeiro. Então, vamos sortear o tema. Ele não respondeu ainda. Então, obrigatoriamente, o candidato Fernão Dias pergunta para o candidato João Carlos Carvalho sobre saneamento básico. Candidato, o senhor tem 30 segundos, candidato Fernão Dias, para perguntar ao candidato João Carlos Carvalho sobre saneamento básico. João, a pergunta é bastante simples. O seu plano de governo a respeito do saneamento básico? Bom, nós do PSDB já estamos em fase bem avançada da estação de tratamento de esgoto, uma obra que foi conquistada pelo prefeito Jango, uma obra conquistada junto ao governador Geraldo Alckmin. O PSDB entra para a história, né, porque é o pioneiro a implantar esta obra que prometeram há mais de 30 anos para o nosso município. E com relação a isso, além do saneamento básico que começa a ser resolvido a questão do esgotamento sanitário do nosso município, nós temos dentro do nosso programa de governo um programa de combate às enchentes, um programa de combate à drenagem urbana, porque as cheias, as enchentes que ocorrem no nosso município se dá também pela defasagem, né, esquecida da drenagem urbana do nosso município. Então, dentro desse tema, a drenagem urbana também entra. Mas é bom frisar que o PSDB, o meu partido, né, do governador Geraldo Alckmin, do prefeito Jango, de forma inédita e pioneira, obra do século, nós estamos construindo a estação de tratamento de esgoto dentro do nosso município, e é uma obra que vai trazer saúde, que vai recuperar, né, os nossos ribeirões, que vai recuperar também, né, a saúde, a dignidade, a autoestima da nossa população bragantina, viu, Fernão? Eu tenho visto alguns candidatos discutirem, mas a obra da estação de tratamento de esgoto é do PSDB. O candidato Fernão Dias tem, portanto... Também concordo que a obra tardiamente realizada pela Sabesp tem sido feita, mas os estragos também têm sido da mesma proporção, João. A Sabesp, de fato, esburacou toda a nossa cidade e não recupera absolutamente nada. Mas é um início, de fato é um pontapé inicial, e acredito que em breve Bragança estará totalmente recapeada. E a minha preocupação, de fato, é com as enchentes desse ano. Um solo impermeabilizado, e eu não sei, de fato não sei, se o seu governo do PSDB tem agido com eficácia em relação às enchentes. O que temos visto é que não. Espero que esse ano, de fato, com todas essas obras, as enchentes sejam dirimidas. Candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto para a sua tréplica. O governo do PSDB, ele agiu de acordo com as necessidades da população. Nenhuma família atingida, nenhuma região atingida ficou sem o atendimento público, né, da Prefeitura Municipal, das secretarias envolvidas nesta questão, como, por exemplo, a Defesa Civil. O que houve realmente foi uma situação de natureza, totalmente desprevenidos, né? Mas o município jamais deixou de agir e continua agindo. No meu governo, né, nós vamos tomar posição e vamos dar prioridade para realmente nós solucionarmos o problema que existe hoje no nosso município e que começa com a restituição, a reconstrução do sistema de drenagem urbana do nosso município, para depois nós partirmos aí para canalizações, se for necessário, de alguns ribeirões. Muito obrigado a todos os candidatos, encerrando este primeiro bloco do primeiro debate da história de Bragança Paulista entre candidatos a prefeito. Neste bloco você ouviu os temas educação, zona rural, drogas, juventude e saneamento básico. Teremos ainda no próximo bloco, segundo bloco, portanto, os temas serão livres. E nós vamos para um breve intervalo comercial e, na sequência, voltaremos, portanto, com os temas livres entre os candidatos que aqui estão presentes. A Rádio Caminho FM, primeira rádio que faz o debate, o primeiro da história. A gente volta em instantes.